Seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH, com a Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRA-RJ. Hoje vamos falar de um tema complexo, um tema delicado, mas imprescindível para as organizações de todo o país, de todo mundo, na verdade. Violência doméstica. E as empresas com isso? E quem vai falar com a gente sobre este tema é o administrador Wagner Salles, coordenador aqui da Comissão de RH, a Rejane Prevot Nascimento, que é cientista social, professora do Departamento de Ciências Sociais da Unirio e coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração da Unigran Rio, além da Elaine Barbosa da Silva, que é doutoranda em Administração, mestre em Administração e diretora do campus Duque de Caxias, da FATEC, e pesquisadora pelo Escopo UF. Tudo bom com vocês? Wagner, Rejane, Elaine, é um prazer tê-los aqui conosco. Tudo bem, Érica, tudo bem, Rejane, Elaine? Obrigado por essa oportunidade. Vamos discutir esse tema sério, e o meu papel aqui na figura masculina é ser mais crítico ainda do que a gente costuma ser, né? Mas a gente está aqui para aprender e vamos tentar compartilhar esse aprendizado também. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Érica, querida Rejane, e a todos também que vão ouvir aí a gente, né? Vão nos ver. É um prazer estar aqui para poder compartilhar esse tema que é tão importante, né? E às vezes está um pouco discutido dentro da nossa área de administração. Boa tarde, Érica, Wagner, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante, não só para a disseminação das discussões sobre esse tema na área de administração, mas na sociedade como um todo, né? Eu acho que quanto maior o nível de informação, maior a possibilidade da gente instruir as pessoas a como se defender, a como se proteger, a como se prevenir em relação a esse tipo de ocorrência. Muito bem. Então, vamos começar fazendo uma contextualização, né? Uma caracterização da violência doméstica no Brasil. Tem um dia que a gente liga a televisão que não tenha alguém falando sobre isso, alguma reportagem sobre o assunto. Mas como que isso está acontecendo hoje no Brasil? A gente sabe que houve um aumento durante a pandemia. Explica para a gente como é que está essa situação. Bom, a violência doméstica, né? Ela é realmente uma questão, né, muito significativa no nosso país, e ela tem uma questão muito importante, que vale a gente salientar, que está na Lei Maria da Penha, né, que é uma violência que ela não se caracteriza somente pela questão física, né, pela agressão física, que é algo que a gente acaba levando muito em consideração, né, e no senso comum as pessoas colocam muito mais essa questão da violência física, né. A caracterização da violência doméstica, ela também se dá a partir, né, da violência psicológica, né, ela também se dá a partir da violência patrimonial. Então, tudo isso é caracterização de violência doméstica, desde que seja, né, perpetrado por alguém, né, de convivência dentro do seio familiar, e tem por objeto, efetivamente, ali a mulher, né? Ela é caracterizada como uma violência de gênero, porque ela está muito direcionada para o sexo feminino, né, e para as mulheres, efetivamente. E aqui no Brasil a gente tem realmente uma realidade muito complexa, né, e muito difícil. E a pandemia acabou escancarando muito isso, porque, infelizmente, a violência doméstica ela ainda é tratada como algo de foro íntimo, né, de foro individual, ela é pouco falada, as pessoas têm ainda muita vergonha de falar sobre isso, mas nós somos o 5º país no mundo, né, a matar mulheres, né, na questão do feminicídio, e as últimas pesquisas indicam que as delegacias da mulher, que são especializadas no atendimento a essa questão, só no primeiro semestre de 2023 atenderam a mais de 16 mil mulheres. Então, é considerada pela ONU, inclusive, uma questão de epidemia mundial também, né? Porque não está restrito só ao Brasil, e é muito fruto dessa nossa cultura ainda muito patriarcal, muito machista, que acaba levando, né, com que as mulheres sejam mais vulnerabilizadas. Eu acho importante até para complementar um pouco o que a Elaine falou, né? Normalmente a gente só identifica, né, as pessoas só identificam como violência doméstica quando chega na violência física. Mas a Lei Maria da Penha, que está completando aí 16 anos, é considerada uma lei pioneira no mundo em relação ao combate à violência doméstica.
ela tipifica 5 tipos de violência, que vão desde a violência patrimonial, que é, de fato, quando o cônjuge, companheiro, ou a gente sempre pensa na violência doméstica como uma violência, até por conta do número de ocorrências, né, uma violência de homens contra mulheres, mas também ela é tipificada por violências que ocorrem de netos contra avós, de filhos contra pais, então, situações de expropriação financeira, né, o uso de recursos financeiros de algum membro da família, inadvertidamente, a violência moral, situações que, inclusive, eu acho que tangenciam muito o que a gente vai discutir hoje, que é no âmbito das empresas, né, quando há uma exposição da mulher em relação à sua dignidade, em relação à sua honra, exposição de fotos, que inclusive incorre em outros tipos de crimes, né? A violência psíquica, que é a perseguição, que são as agressões verbais, né, que são vivenciadas dentro de casa. Eu falei já da psíquica, moral, Elaine, me ajuda se eu esquecer alguma. Patrimonial, física... E falta física, patrimonial, tem sexual também. E a violência sexual, né? Porque é aquele uso do corpo da mulher também de uma forma autoritária, de uma forma violenta, né? Ou a forçar para ter o intercurso sexual, a revelia do interesse, do desejo da mulher, são todas essas formas de violência. Porém, a gente entende que na nossa sociedade é muito mais fácil caracterizar a violência física, quando a mulher apresenta marcas. Esses outros tipos de violência, que nem sempre deixam marcas, são até de difícil comprovação, e por isso as mulheres se sentem intimidadas de fazer uma denúncia. É interessante também, Érica, a gente perceber que, de acordo com dados do Ministério da Mulher, no Brasil, esse ano, Elaine falou de 16 mil vítimas que reportaram situações de violência. São mais de 30 mil denúncias sobre violência doméstica, né? Então, muitas mulheres fazem denúncias de diferentes tipos de violência, né? Não só a violência física, mas é sempre uma violência moral, ou psíquica, ou patrimonial, em conjunto, porque... os especialistas que acompanham esses casos já mapeiam que, quando chega na violência física, a mulher já atravessou todo um ciclo de violências, né? E esses dados demonstram que a cada 4 horas uma mulher é vítima de violência no Brasil. Eu achei interessante na resposta da Elaine, e que você reiterou, Rejane, sobre ainda a violência doméstica ainda ser tratada como algo de foro íntimo, né? O famoso em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Só que a gente já perpassou isso há muito tempo. A violência doméstica, ela influencia todos os âmbitos, né? Da vida da mulher, e tem que meter a colher, sim, né? Vocês acham que tem havido alguma, antes da gente entrar nessa questão específica das empresas, mas vocês acham que tem havido alguma melhora nesse quesito, uma melhora cultural, né, de deixar para trás esse velho ditado e as pessoas meterem a colher, sim, que é importante? Érica, inclusive, você comentou sobre o aumento da ocorrência, né, das denúncias de violência doméstica na pandemia. A gente pensa que esse aumento se deve também ao fato de que as mulheres estão se sentindo mais confortáveis para fazer as denúncias. Então, não necessariamente é um aumento na ocorrência do número de violências, mas na disponibilidade, na segurança das mulheres de recorrerem às delegacias da mulher, e é óbvio que a criação das DEAMs facilita muito esse tipo de denúncia, né? Então, acredito que essas campanhas de mobilização, acredito que, de fato, a divulgação dessas informações, tem mulheres que são... lideranças, ou artistas, ou influenciadoras que se expõem colocando situações de violência doméstica. Acredito que todas essas iniciativas acabam contribuindo para que as pessoas percebam a importância da denúncia, pois uma situação de violência física pode culminar, sim, com uma situação de feminicídio, né? A gente tem vários exemplos que demonstram isso. E a gente vive numa sociedade que, infelizmente, né,
ela é dominada por uma prevalência dos direitos masculinos em detrimento dos direitos femininos. Então, uma vez que o homem pratica uma violência, uma vez que um homem dá um comando, a tendência é que a sociedade aceite, né, passivamente a determinação desse indivíduo, colocando a mulher numa situação maior de vulnerabilidade em relação a essas ações. E um outro dado que eu acho interessante também, que até a pesquisa da Elaine, de doutorado, que é sobre esse tema, ela trouxe, é o fato de que a gente costuma achar que a violência doméstica ela ocorre principalmente em situações em que as mulheres são dependentes economicamente dos homens. Só que na prática não é isso, né? A gente verifica que o vínculo da mulher, a possibilidade de ter um rendimento, né, de maior autonomia financeira, também pode ser um gatilho para que ela seja vítima de violência, porque às vezes é encarado como uma fonte de ameaça para o homem, em relação ao controle que ele tem sobre essa mulher. E é bem isso mesmo, assim, que a Rejane colocou, e eu até complemento no sentido de que, assim, a gente percebe, diante das políticas públicas, a partir da instituição aí da Lei Maria da Penha, né, de todo esse aparato público, né, de amparo à mulher, a gente percebe efetivamente que hoje existe uma mobilização social maior, né, em prol dessa questão da violência doméstica. Mas eu digo, até por conta das entrevistas que eu já fiz com as voluntárias, né, dentro da minha pesquisa de doutorado, e também já com algumas empresas, que a gente ainda está caminhando a passos lentos. A gente já está bem avançado, com certeza, mas a gente ainda tem alguns tabus e alguns obstáculos que a gente precisa vencer. Essas mulheres ainda não se sentem totalmente confortáveis para expor a sua situação e a sociedade ainda não está totalmente, né, aberta a essa questão. Tem uma pesquisa do Instituto Pagu que ele traz justamente essa questão de que, assim, no ambiente de trabalho, né, já trazendo um pouquinho da pesquisa, as pessoas já ouviram falar sobre colegas de trabalho que sofreram violência doméstica, mas nenhum deles se mobilizou ou trouxe, né, ou fez alguma ação, né? Então, assim, é sempre aquela coisa assim, conheço alguém, já ouvi falar, mas não me mobilizei, eu não soube muito bem ainda como me mobilizar. Então, eu acho que, assim, a gente está caminhando, isso é muito importante, faz muita diferença, né? O poder público, nesse sentido, tem feito aí o seu papel, mas a gente, enquanto sociedade, ainda precisa também buscar os meios para poder ajudar e acolher melhor essas mulheres. Esse cenário que vocês estão colocando mostra que o tema não só é complexo, como ele é uma problemática que eu vou chamar de interinstitucional, porque quando a gente fala qual é o papel das empresas nisso, é porque existe um paradigma de que a empresa ela não tem relação direta com esses problemas sociais, digamos assim, né? Se a gente pode classificar isso como problema social. E quando a gente tenta identificar responsáveis para cuidar de um problema, essas instituições, organização civil, muitas vezes, né, a sociedade civil organizada, ou a própria sociedade, o papel do cidadão, da cidadã, ou o poder público, Estado, ou as empresas, um fica tentando identificar qual é o papel do outro nesse cenário. E, na verdade, não tem um responsável, né? Essa problemática ela não vem por meio de um canal apenas a resolução. A participação e os impactos disso são de todos e para todos. E por isso que eu falei no início da minha abertura aqui, né, que meu papel aqui masculino nessa roda de hoje é crítico em dobro, porque para nós, homens, isso é muito raro de se ver sendo discutido, né, tanto nas empresas quanto na sociedade. E o nosso papel nisso tem uma responsabilidade muito maior do que de outras pessoas, né, tanto de instituições quanto de papéis públicos ou papéis privados nessa resolução. E aí eu queria tentar compartilhar com vocês a questão de impacto, porque quando a gente pergunta quais são os impactos para a mulher, isso, né, pelas classificações e tipificações fica mais claro, mas em se tratando de empresas, aí para a gente poder tentar, né, entrar mesmo na responsabilidade das empresas nesse cenário, que tipo de impacto a gente está falando para as mulheres trabalhadoras, o que implica o papel trabalhador, o mercado de trabalho para a mulher, a violência doméstica, e o que implica para as empresas esse problema que as mulheres
tem passado. Queria ouvir Rejane, de repente, primeiro, e depois Elaine, ou vice-versa, como vocês quiserem responder essas duas questões, para as mulheres e para as empresas, de que tipo de impacto a gente está falando? Eu vou falar de uma forma mais geral, Wagner, porque Elaine, até para que Elaine fale um pouco sobre o trabalho dela, que é exatamente isso, né? Então, eu acho importante para ela se colocar e falar já dos primeiros resultados da pesquisa dela. O nosso interesse em estudar a violência doméstica no âmbito organizacional, Wagner, decorre exatamente dessa percepção. Elaine fez uma pesquisa com grupos de Facebook, ela mapeou um grupo de mulheres que compartilhavam no Facebook situações de violência doméstica, e ela identificou alguns relatos em que as mulheres relatavam que tinham sido desligadas da empresa, ou seja, elas tinham sido punidas por sofrerem situações de violência doméstica. Então, a gente percebe que o espaço em que a mulher deveria ser acolhida, em que ela deveria ser amparada, um dos espaços institucionais que poderiam servir de apoio para essa mulher vitimada pela violência doméstica, acaba sendo um espaço também de ameaça, um espaço em que ela tem que se resguardar, que ela tem que se camuflar para não ser vista como uma vítima, né? Então, isso é uma situação que toca muito tanto a nossa condição feminina, quanto a nossa visão enquanto profissionais de recursos humanos, enquanto gestores, né? Em que medida as empresas, né, e, em particular, a gestão de pessoas está falhando em não ter políticas específicas para acompanhar essas mulheres nas empresas, nas organizações, porque elas ocorrem, essas situações ocorrem em quaisquer níveis sociais. A gente não está falando de é uma realidade bastante democrática, porque ela afeta tanto mulheres que estão nas classes mais baixas da sociedade, nas classes populares, quanto nas classes mais altas, tá? E nesse ponto é interessante a gente notar como os agressores eles percebem essa vulnerabilidade. Porque, em geral, né, não raro, uma das ameaças dirigidas à mulher, quando ela, por acaso, não faz algo que ele manda, né, ela rompe alguma situação de autoridade dele, né, questiona a autoridade dele, ele usa como ameaça expor a mulher no seu ambiente de trabalho. Então, são situações recorrentes que a gente vê relatadas, né, pelas vítimas, essa exposição. Então, esse espaço do trabalho se torna uma ameaça, de modo que ela não pode nem recorrer a esse espaço como um espaço que vai lhe dar segurança, vai lhe dar apoio, amparo numa situação de violência. Nesse sentido, eu acho que a gente falha enquanto gestor, enquanto profissionais de RH e também enquanto especialistas, estudiosos sobre o tema, né? Porque o papel das empresas, de certa forma, e o nosso enquanto profissionais, é tentar mapear e criar um ambiente confortável para essas mulheres, para que elas consigam se colocar nas empresas, que elas consigam encontrar na empresa um lugar de segurança. Esse é um ponto. O outro ponto, e que a Elaine traz também no estudo dela, são vários estudos, várias pesquisas que mostram a queda na produtividade daquela funcionária, em função de ser vítima de situações de violência. Óbvio, né? Como é que ela vai desempenhar bem o seu papel como trabalhadora, como colaboradora, se ela não consegue ter segurança, se ela está vivendo uma vida de conflitos, né? De ameaça física até ameaças de morte. Então, ainda que essa mulher ela não falte ao trabalho, não tenha situações de rotatividade, nada disso, ela ainda assim tem uma queda na sua produtividade. E isso gera perdas também para as empresas. Então, a gente tem aí dois fatores, que é o fator humano, que é a sensibilidade que os gestores têm que ter para contribuir para a melhoria do clima organizacional, para que os seus profissionais se comprometam com a empresa, né, se sintam confortáveis e confiantes no seu espaço de trabalho, e tem também a questão dos impactos financeiros, né, sobre a produtividade, o risco de erros, né, de cometer falhas no trabalho, tudo isso desencadeado pela falta de apoio a essa mulher que está sendo vitimizada. É bem isso que a Rejane trouxe, né? Assim,
Em dados, a gente tem dados, já pesquisas, né, lá da Universidade do Ceará, vários estudos internacionais que apontam as perdas, né, os impactos para essas mulheres, né? Como a Regiane bem comentou, mesmo que ela não falte, ela vai ter ali uma perda de produtividade, mas os estudos também trazem que existe aí, principalmente naquelas mulheres que sofrem agressão física, elas se afastam muito mais, elas têm menos dias de trabalho, né, em relação às outras, e isso também gera impactos aí na sua produtividade. E uma outra questão que a gente percebe também é que as empresas, por não terem esse espaço de acolhimento, né, ainda não terem essa visão sobre essas mulheres, elas têm também um impacto nas suas carreiras. Muitas delas, elas têm uma média em cada empresa de 1 ano e meio, sendo vítimas de violência doméstica. Então, isso impacta na sua carreira também, né, nas oportunidades que ela possa ter ali no mercado de trabalho. Então, ela acaba sendo revitimizada, né, por conta dessa questão. Então, ela já sofre violência doméstica, ela não consegue uma ascensão de carreira, ela precisa se ausentar do trabalho, e ali ela não encontra, né, uma rede de apoio, né, seja dentro da empresa, seja também, às vezes, até uma questão social, né, pela vergonha de expor a sua situação. E esse impacto também, como a Regiane bem comentou, né, por ela ser uma mulher trabalhadora, esse agressor, né, ele vê ali uma oportunidade de humilhá-la também, de expor, e a gente até questiona muito isso, né? Como que um homem, né? Como que a gente vive numa sociedade que um homem se sente autorizado a ir num ambiente público, corporativo, para poder ameaçar uma mulher, né? Publicamente. A gente tem relatos dentro da pesquisa de que o agressor foi até a porta do trabalho, o agressor mandou mensagens, o agressor procurou o dono da empresa, né? Então, essa mulher, ela vai sendo, né, gradativamente colocada ali à margem desse mercado de trabalho. E qual é o impacto ali para a organização? Como a Regiane, reiterando novamente, né, o clima organizacional, a gente tem ali um impacto, as pessoas em volta percebem, como eu comentei sobre a pesquisa, né? Todo mundo já ouviu falar de algum colega ou de alguém que tenha sofrido ali violência doméstica, então ali você já tem um clima prejudicado. E uma outra questão também, assim, as empresas perdem a oportunidade de ter uma pessoa extremamente comprometida e que pode ter uma produtividade muito significativa se ela for acolhida, porque o que ela pede ali naquele momento é uma mão que a ajude a sair daquela situação. E por conta dessa questão de estar em situação de violência doméstica, e normalmente ela tem filhos, né? Ela acaba virando ali um arrimo de família também, porque uma outra questão é que esse agressor, à medida que a mulher está no mercado de trabalho, ele, para justamente prejudicá-la, ele passa a ter também ali uma violência patrimonial em relação a ela. Então, ele começa a não colocar dinheiro na casa e diz assim, já que você quer trabalhar, então agora você vai bancar a casa toda, né? Então, ela não tem dinheiro nem para si, ela começa a ter que pagar colégio dos filhos, fazer uma série de gastos dentro da casa, porque o agressor não quer mais contribuir financeiramente. Então, ou seja, ela vai ficando cada vez mais à margem, menos atualizada, não consegue estudar, e ela não consegue, né, ter uma vida plena nesse sentido. E nos relatos a gente percebe que se ela tivesse ali um acolhimento, a gente teria mulheres extremamente comprometidas e produtivas, porque elas conhecem um lado, né, muito difícil da vida e elas precisam se libertar daquilo. E a empresa é um espaço que as ajuda nesse sentido, né, principalmente a questão financeira. E por esses relatos de vocês, Elaine e Regiane, desses impactos para mulheres, né, individualmente, para as organizações como coletivo, traz para mim uma necessidade de fazer um destaque aqui para quem está assistindo a gente, porque sempre a gente sabe que a probabilidade é grande, né, de terem pessoas que não vão se perguntar, tá, e as empresas com isso, né? E isso não é problema da empresa em si. O artigo 2º da CLT tem um termo bem lá no meio do texto que lembra que é inerente ao empregador, ao empresário, ao empreendedor assumir os riscos da atividade econômica. E esses riscos, não importa se eles são internos ou externos.
Então, ainda que alguém resista, a gente sabe que existe uma resistência grande sobre qualquer tema, qualquer discussão de responsabilidade social, né, de olhar social, né, no papel social da empresa, ainda que não se tenha esse olhar social, mas ainda pelo olhar econômico, esses riscos que a violência doméstica causam para o negócio, para as atividades empresariais, continua sendo um risco que tem que ser levado em conta por meio da gestão. Eu não gosto de ficar, né, trazendo muito essa questão do risco econômico, porque parece que a gente simplesmente materializa toda a questão econômica. Tocou na questão econômica, é importante para a gente discutir. Não, o viés social é o protagonista, né, dessa discussão. A gente não tem que discutir o tema nas empresas só porque vai doer no bolso de alguma forma por absenteísmo, alta rotatividade, problemas de carreira, etc. Isso tem que ser discutido pelo papel social da empresa, a responsabilidade da empresa nessa questão que é interinstitucional. Então, só queria complementar com esse destaque aqui para reforçar a importância da gente continuar discutindo e vamos continuar entendendo, né, daqui para frente a importância do papel da empresa no combate a essa violência doméstica, ou pelo menos no acolhimento, no tratamento a essas mulheres vítimas. Certo, Érica? Wagner, eu gostaria até de, não sei se eu posso comentar alguma coisa que a Claro. sua trouxe. Fique à vontade. Regiane? Na verdade, o problema da violência doméstica é um problema de toda a sociedade, né? Não é um problema só das empresas, ou das escolas, ou enfim, é um problema ou da administração do governo, é um problema geral, porque ele tem impactos. Se a gente for pensar em termos de desenvolvimento social, a gente está falando não de mulheres, mas de famílias que adoecem, de crianças que também são vitimizadas nesse contexto de violência. A gente tem informações e pesquisas que revelam, no âmbito psíquico, o quanto para a criança é danoso, né? É daninho crescer num ambiente que é um ambiente de conflito, de briga, de violência física, e quanto a partir dali a gente forma pessoas com caráter distorcido, com vulnerabilidades psíquicas, podendo desenvolver traços de psicopatia, ele vai reproduzir aquela violência. Tá? Seja essa violência uma violência física, seja violência sexual, de alguma forma a gente já tem estudos que mostram que há uma tendência de reprodução dessas violências. Então, se preocupar com a violência doméstica é uma questão que remete a toda a sociedade e às gerações futuras, né? Porque a gente está falando aí de prevenção de situações de violência que podem impactar futuramente a outras gerações, né? Então, é nesse contexto que eu acho que a gente precisa parar de tratar, mais uma vez, né, como a Érica falou lá atrás, a violência doméstica não está no âmbito da família, né, em briga de marido e mulher, não mete, é de qualquer cidadão que vê uma situação de injustiça ocorrendo e que tem que sinalizar. No caso das empresas, a gente está falando muito aqui das mulheres e do acolhimento, mas tem uma outra contribuição também que pode ser dada, né, do ponto de vista das empresas, que é a educação dos homens, né, para reconhecer a violência nas suas ações, nas suas falas, para que ele entenda que determinadas atitudes elas não são aceitas, elas jamais deveriam ter sido toleradas na nossa sociedade, como eram no passado. Então, tem todo um processo de conscientização também dos homens que é fundamental nesse caminho. E eu vou te dizer por que é fundamental. No município de Duque de Caxias, né, vocês dois são da FAETEC de Duque de Caxias, eu acho importante até trazer esse exemplo. Tem um trabalho pioneiro que se chama CR Homem. Eles trabalham em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, dando apoio aos agressores. Né? E você, mas por que o agressor precisa de apoio? Ele precisa de uma reeducação social. Ele precisa de uma reeducação para voltar a viver com a sua família. Por quê? Porque eles perceberam que mesmo nos casos em que os agressores são acusados, eventualmente são presos, eles voltam a cometer. A taxa de reincidência é muito alta. Por quê? Porque ele não aprendeu, ele não foi reeducado. E aí ele passa por esse equipamento da prefeitura, que é o CR Homem, e eles têm uma taxa de sucesso de mais de 90%, porque os homens não voltam a reincidir.
eles também encontram um espaço, porque a nossa sociedade ela é perversa com as mulheres e é perversa com os homens também, porque eles não podem falar dos seus sentimentos, eles não podem falar das suas angústias, né? Ele é reprimido nas suas emoções, e isso muitas vezes resvala para a linguagem da violência, que é a linguagem que ele conhece. Se esse homem também não for tratado, a possibilidade dele reincidir em atos de violência, às vezes com outra companheira, é muito alta. Então, a gente está falando de um assunto porque esse sujeito adoecido também é um sujeito que está nas empresas, também é um sujeito que passa a noite fazendo violências com a sua mulher, muitas vezes ele é alcoólatra, ou ele passa a noite acordado brigando, agredindo. Então, também é um sujeito que não está preparado para o ambiente de trabalho, porque essa violência ela pode ser reproduzida, inclusive, com as suas colegas de trabalho, no não reconhecimento das suas colegas, das funcionárias mulheres, porque ele sempre vê a mulher como um objeto de violência. Então, essa é uma questão que é impossível que as empresas não olhem como uma questão sensível a elas, né? Que pode abrir precedentes para situações de assédio moral, né? De uma série de vulnerabilidades trabalhistas que decorrem simplesmente de um sujeito que não está preparado para lidar com o sexo oposto. Né? Então, eu acho importante que a gente trate isso como um problema social, né? Não um problema de A, B ou C, porque não é, ele toca a todos nós. Né? É perfeita a fala de vocês. Mas qual seria o primeiro passo? Como as organizações, como as empresas podem se tornar esse espaço de acolhimento, esse espaço de envolvimento para quem está sofrendo a violência doméstica, ou como a Regiane acabou de falar, um agressor que se viu como agressor, porque ele também está nas organizações. Como as empresas podem se transformar e, principalmente, qual é o papel do gestor, qual é o papel do administrador nesse acolhimento dentro das organizações? Sobre essa questão, né, do impacto e do nosso papel, da responsabilidade das empresas, dos administradores e dos gestores, é importante a gente pensar que é uma questão social. Então, parte primeiro de uma conscientização nossa, né, do nosso papel nesse processo, né, o quanto nós somos responsáveis por acolher, por nos atualizarmos, por conhecermos, e principalmente, acho que estabelecer parcerias com instituições que já tenham estrada nesse sentido, né, e que possam oferecer o ferramental para essa organização, para que ela possa instituir ali algumas políticas de acolhimento, né, para essas mulheres, para que elas se sintam efetivamente, né, empoderadas e sintam que aquela empresa ali vai possibilitar com que elas possam sair desse ciclo de violência, né? Então, eu acho que estreitar parcerias é muito importante, para, num primeiro momento, talvez a gente sair quebrar os nossos estereótipos, quebrar um pouco conhecer um pouco mais, né, sobre a legislação, como a gente falou, né, que a violência doméstica não é somente física. Então, acho que conhecer um pouco, fazer essas parcerias para poder conhecer um pouco esse contexto, acho muito importante, porque a gente já tem muitos estudos e muitas pessoas que já têm esse know-how e podem ajudar as organizações nesse sentido. Já existem consultorias especializadas também, principalmente no período da pandemia, vários órgãos, né, e várias consultorias se estabeleceram para justamente dar esse suporte para as organizações nesse sentido. Inclusive, existem terceirizações de serviço psicológico, jurídico, canais especializados para que essas mulheres possam reportar o seu problema. Então, tudo isso são ações que a empresa pode oferecer para essas mulheres, para que elas possam, né, também conseguir sair desse ciclo de violência. E como foi bem colocado pela Regiane também, a conscientização em relação aos homens, né? Não basta somente a gente trabalhar com as mulheres, né, e apoiar, acho que assim, o foco com as mulheres é segurar na mão delas e tentar tirá-las daquele poço, né? Mas em relação aos homens é trabalhar essa conscientização, é trabalhar essa masculinidade para que eles possam sair desse ciclo, né, de violência, de um olhar mais objetificado da mulher. Então,
Isso tudo é muito importante que a gente tenha consciência, que a gente estabeleça essas parcerias e que as organizações trabalhem nesse sentido. As mulheres sinalizam muito isso, que se tivessem um canal dentro da organização, se tiverem gestores mais próximos, porque é muito essa questão de a gente também não julgar, né? As mulheres se sentem muito julgadas nesse sentido, porque às vezes elas voltam mesmo para o marido, porque às vezes elas não conseguem sair num primeiro momento. Então existe todo aquele julgamento de que apanha porque quer, está nessa situação porque quer, ela vai lá e volta, ela tira a queixa da delegacia, e a gente não sabe a complexidade que é para essa mulher sair desse ciclo de violência. Não é uma coisa simples, né? É uma coisa que mobiliza questões financeiras, familiares, psicológicas. Então, trabalhar com esses gestores para também ter um olhar, né, de não julgamento, um olhar acolhedor, é um primeiro passo, além de ações institucionais que ajudem essa mulher a buscar ajuda e encaminhem para os meios que elas possam sair desse ciclo de violência. Isso é muito importante. Rejane, gostaria de complementar? Eu acho que eu já falei bastante, né? A Elaine foi bem precisa nas sugestões que ela deu, né? Eu acho que a gente vem insistindo nessa questão de conscientização em relação à necessidade de reconhecer as diferenças, né? E isso vale para tudo, né, gente? As diferenças raciais, as diferenças de gênero, né? As desigualdades, porque a natureza humana é caracterizada pela diferença, né? E a questão da violência de gênero está muito associada a essa noção de igualdade entre os gêneros que ainda é muito precária na nossa sociedade, né? Então, a educação em relação a essas temáticas, que eu não vejo como uma questão isolada, eu vejo em conjunto, né? Uma empresa que está preocupada com a diversidade, com a gestão da diversidade, em apoiar a inclusão e a diferença, ela tem que estar preocupada, ela tem que estar sensível para essas questões. Então, eu acho importante a gente romper esse isolamento da situação da violência doméstica como uma situação de vergonha, né? Uma situação de constrangimento que está no âmbito, no seio das famílias, restrita ao seio das famílias, e tratar como um problema social, que é o que ela é. Muitas vezes decorrentes de maus tratos na infância, decorrentes de problemas financeiros, né, que as famílias vivem. Então, ela é um problema social. E o outro ponto, né, é que esse ciclo de culpabilização, são os homens, são as mulheres, na verdade, ele não vai levar a muita coisa. A gente sabe que os agressores eles têm que ser punidos, eles têm que ser julgados, eles têm que ser indiciados, enfim, eles têm que seguir o processo jurídico, mas a gente sabe que a gente não vai avançar enquanto sociedade, enquanto a gente não reconhecer também as limitações desse processo. Né, isso tem que ser tratado não apenas no nível legal, na culpabilização, na punição, mas também no nível psíquico, o acompanhamento desse agressor, porque ele também é um sujeito adoecido. Né? Ele não é, ele também, eu tenho certeza que ninguém de posse das suas condições psíquicas ideais vai achar bacana viver agredindo um outro ser humano. Então, eu acho que a gente precisa também romper enquanto sociedade, e isso também no âmbito das empresas, não se trata de perseguir pessoas, né? Não se trata, mas sim de tentar acolher, respeitar e educar, conscientizar essas pessoas. E a gente falou até aqui sobre algumas perspectivas para empresas, para os gestores, para as empresas, para os gestores. E eu sempre que tenho oportunidade, né, a Érica está comigo há algum tempo, outras pessoas me conhecem, sabem que eu sempre toco na questão de que a maior parte das nossas empresas são pequenos negócios, né? Então não tem uma área de RH estruturada, né, com profissionais muitas vezes preparados para lidar com os temas referentes às pessoas, mas não é preciso ser um gestor, um funcionário, um especialista de RH para trabalhar esse tema, porque se a gente fala em administradores, gestores, todo gestor é gestor de pessoas, porque ele tem uma equipe para dar conta, ele precisa praticar, né, uma gestão de pessoas o tempo todo. Mas existem práticas de gestão de pessoas, não necessariamente numa área de RH. E além da empresa como um todo, né, pelo que vocês já trouxeram para a gente em termos de estratégias, de preparação para o administrador, né, no sentido de buscar informações, etc.
Algo que é também transversal a qualquer porte de empresa são os colegas de trabalho. Eu queria ver vocês, então, um pouquinho também sobre... Eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho uma colega de trabalho que me parece que está sendo vítima de uma violência doméstica. Muitas vezes a minha empresa não está estruturada, eu não tenho uma área de RH a quem recorrer, pode ser que o meu gestor não seja a pessoa preparada para eu recorrer. O que vocês indicam para a gente, para todos nós, funcionários, né, colegas de trabalho, o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que se preparar, que comportamento a gente tem que ter para a gente poder ser um pouco mais aberto para esse tema, perceber melhor vítimas de violência doméstica e lidar com essas pessoas no ambiente de trabalho. Wagner, eu entendo que as empresas elas são também uma rede de apoio do sujeito na nossa sociedade, né? Talvez o lugar onde a gente mais passa tempo de vida além da nossa casa, é no nosso trabalho. Vocês sabem bem disso, né? Todos nós sabemos bem disso. Então, obviamente, é o lugar onde a gente vai estabelecer relações mais fortes, né? Mais consistentes na nossa vida. Então, ela não deixa de constituir uma rede de apoio. Eu acredito que, na medida em que os gestores se conscientizem da importância do acolhimento, da importância da educação desses, tanto de homens e mulheres, em relação à violência doméstica, em relação aos sinais e à prevenção, a gente está educando os colegas, a gente está educando as equipes de trabalho, né? A gente está se mostrando sensível ao acolhimento. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é um passo que tem frutos muito importantes para todo aquele tecido social, né, que compõe a empresa. Eu acho também importante a gente falar aqui dos sinais que são reconhecidos mundialmente como sinais para mulheres vítimas, né, para identificar uma vítima de violência doméstica, que são o X vermelho na palma da mão, né, quando a mulher muitas vezes está impossibilitada de falar porque está próxima do agressor, então ela marca o X na palma da mão, ela pode esconder essa marca, mas no momento em que ela se sente um pouco mais segura para revelar que ela está sob ameaça ou que ela está muitas vezes vulnerabilizada numa situação de violência, ela pode marcar. E o outro sinal também é o ligar 190 e pedir uma pizza. Né? Todas as polícias estão preparadas já para esse tipo de... Ela pede uma pizza e dá o seu endereço, é uma forma de comunicação indireta de que ela pode estar sendo vítima de violência naquela residência. Tá? É importante a gente... Aí, o papel das empresas em divulgar essas informações, esses sinais seguros, né, de acolhimento, de atendimento de situações de violência. Bem colocado. Então, a Regiane, recentemente, inclusive, saiu uma notícia, né, que uma mulher estava encarcerada, estava em cárcere privado, sofrendo violência doméstica, e ela ligou para o 190, pediu pizza e foi resgatada, né, e o agressor foi preso. E, assim, Wagner, um pouco mais especificamente sobre essa questão do dia a dia, né, dos colegas de trabalho, eu penso que, assim, a partir das entrevistas que eu fiz e das coisas que eu ouvi, da forma, né, como essas mulheres se colocam, a gente percebe que o primeiro de tudo é acolhimento sem julgamento, né? Então, se você tem intimidade suficiente, né, abertura suficiente para poder conversar com essa mulher, abordar essa mulher, então vale a pena você perguntar se está tudo bem, se pode oferecer alguma ajuda, e aí oferecer aqueles ouvidos, né, sem julgamento, para poder ajudá-la e encaminhá-la para os órgãos competentes, para estudar ali junto com ela medidas que ela possa adotar para sair desse ciclo de violência. Acho que isso é muito, muito importante, né? A mulher que é hoje vítima de violência doméstica, ela é uma mulher extremamente melindrada, porque ela tem uma chaga social muito significativa, né? A gente tem essa cultura de que, principalmente na organização, né, os problemas pessoais ficam na porta do trabalho. E é impossível isso. A gente está lidando com seres humanos, a gente não está lidando com robôs, né? Então, por mais que essa mulher queira deixar lá fora, ela não consegue. Então, ter um olhar atento, um olhar de acolhimento, uma escuta ativa do que pode, né, de que forma pode ajudar, porque às vezes até uma conversa
ela, na conversa, ela consegue elaborar ali situações para poder, estratégias para poder sair daquele ciclo de violência. Então, principalmente, é ouvir sem julgar. Se você tiver oportunidade e abertura para isso. Não tem oportunidade, não tem abertura, acho que vale a pena buscar algum colega que tenha mais alguma abertura para poder ali fazer alguma investigação e ajudar, né? Tentar criar um canal de comunicação para que essa mulher possa vir a pedir ajuda, justamente porque ela não vê muitas oportunidades. E uma vez que ela consiga se expressar, aí é buscar os órgãos competentes, né, buscar os meios. Tem o 180 também da mulher, que também é um canal, né, de comunicação importante para denúncias de violência doméstica, para tratamento dessas questões, para aconselhamento, para encaminhamento jurídico. Então, tem muitos canais que são importantes, mas acho que o primeiro de tudo é acolher sem julgar, ouvir a história, se ela puder contar, e encaminhar e ajudá-la a buscar os meios, né, racionais para poder sair desse ciclo. Acho que isso é muito importante, a gente não ficar indiferente a essa situação. Acho que a gente criando essa rede, né, de não indiferença a essa situação, a gente já vai estar contribuindo bastante para essas mulheres e fazendo um serviço social bem importante, né, para as organizações, para a nossa sociedade e para essas mulheres trabalhadoras também. Só complementando, né, um aspecto importante que a gente sempre trata quando a gente conversa sobre assédio moral, mas que é totalmente, né, extensível a questão de violência doméstica, nesse posicionamento com os colegas de trabalho, para que a mulher que está sendo vítima possa perceber que o ambiente é propício para ela ser acolhida, são aquelas nossas famosas piadinhas, né, do dia a dia, e a gente verbalizando despretensiosamente, sem mais intenções, como, por exemplo, fulano, vou te dar uns tapas, né? Olha, fulano, você fez isso, eu tenho vontade de te bater. Na intimidade, a gente sempre, ao longo do tempo, tratou de uma forma de descontração. Para a mulher que é vítima de violência doméstica, isso pode ser um gatilho, né? E aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas isso pode ser um gatilho de que aquele ambiente talvez não entenda o que ela está passando, de que pode ser tratado como uma frescura, né, como um exagero do que ela está passando na sua vida pessoal e está repercutindo no ambiente de trabalho. Então, só complementando uma percepção que eu acho importante a gente ter, né, nossa conscientização, nos nossos diálogos, nossas brincadeiras, que a gente trata com brincadeira, mas que muitas vezes tem um fundo muito sério ali, é um gatilho para muitas pessoas que são vítimas desse problema e de outros também no ambiente do trabalho. Perfeito, Wagner. Assim, essa colocação faz muito sentido, no sentido de que a violência doméstica é muito permeada por esses trocadilhos, né, por essas piadinhas assim despretensiosas, né? Então, a mulher, de uma forma geral, né, sofre muito essas questões, né? Então, ter cuidado realmente com as nossas falas, com essas brincadeiras, porque essas brincadeiras são um meio, muitas vezes, de você propagar um comportamento social, de você reforçar ali uma situação de machismo, uma situação de vitimização, né, das mulheres, ou de não ter, né, um prestígio social em relação às mulheres. Então, a gente tomar bastante cuidado, né, e não é só essa questão de que é o politicamente correto, não é só o politicamente correto, é o que é certo de ser feito, né, de quebrar essas engrenagens que faz com que a gente socialmente reproduza preconceitos, né, e coloque as mulheres cada vez mais numa situação delicada, vulnerável, né, que a gente não deseja. Eu acho, pegando um pouquinho do que cada um falou, uma coisa que é muito interessante é a questão da escuta ativa, com a conversa, com o não saber, é que a violência psicológica, muitas vezes, a mulher está sofrendo, está tendo aquela angústia, mas ela não sabe que está sofrendo essa violência psicológica. E muitas vezes, numa conversa com um colega de trabalho, né, ou ao se sentir mal com uma piadinha dessa, ela vai entender ali que, peraí, será que isso que eu estou vivendo não é uma violência psicológica que está impactando o meu dia a dia na organização? Tem muito disso também, né? Sem dúvida, Érica. Como eu comentei, né, assim, a partir da conversa, a mulher vai elaborando, né, e vai percebendo. Eu fiz um trabalho, né, da minha pesquisa, eu consegui conversar com algumas mulheres que são atendidas pelo Centro
né, de atendimento à mulher aqui do Duque de Caxias. Inclusive, quero ressaltar que é um trabalho fenomenal que eles fazem, essas casas, né, de acolhimento às mulheres. E grande parte do trabalho das assistentes sociais e das psicólogas é justamente esse trabalho de conversa, principalmente de sessões coletivas, para que essas mulheres elaborem, e nas entrevistas todas elas, né, falando assim, hoje eu olho para trás e me pergunto, né, como é que eu caí, como é que eu fiquei nessa durante tanto tempo. E só aqui, a partir das conversas, das sessões com o psicólogo, é que eu pude perceber a rede, né, a trama que eu estava, psicológica, a dependência emocional que eu estava, e estou tentando me desvencilhar disso. Então, realmente, a fala, a oportunidade da fala, o espaço de se expressar, ele é muito importante para que essa mulher possa elaborar a situação que ela está e possa traçar ali estratégias para se desvencilhar disso. Wagner, Rejane, querem complementar? A gente já está em cima da hora, mas eu deixo um pontinho para vocês. Rejane, fica à vontade. Vou deixar para o Wagner, se ele quiser complementar alguma coisa, Érica. Acho que a Elaine já abordou os pontos todos, assim. Eu acho que é bem importante o que ela falou e essa experiência dos centros de atendimento, né? Esse apoio psicológico, né? Mais até do que essa rede de apoio social, ela é fundamental para que a mulher possa se reconhecer, possa se reencontrar consigo mesma depois de uma situação tão traumática quanto as situações de violência, né? E como o Elaine enfatizou aí uma série de vezes, e que é sempre bom a gente reforçar e reiterar, não se trata de culpabilizar. São pessoas que estão fragilizadas, são pessoas que muitas vezes só veem no agressor um ponto de segurança, um ponto de apoio, são pessoas que podem ter vindo de lares já fragmentados, já vulnerabilizados, podem ter sido mulheres que já foram vitimadas desde a infância. Então, é muito difícil a gente esperar que a partir de uma denúncia, que a partir da conscientização da situação de violência, ela, num primeiro momento, já vá conseguir se afastar desse contexto rapidamente. Às vezes são necessárias muitas idas e vindas para que ela consiga efetivamente se desvencilhar dessa situação, né? Então, como a gente tem falado o tempo todo, né? A culpabilização não é a saída. A gente tem que ter tolerância, acolhimento, entender que é uma pessoa que está numa situação vulnerável e que precisa essencialmente de apoio para sair dessa situação. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse Cenário RH. Acho que foi muito elucidativo. É claro que a gente tem ainda muita coisa para falar, mas eu acho que foi muito elucidativo. Agradeço muito a presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho e de falar desse tema que é importante, né? Para a gente, se a gente conseguir atingir aí uma mulher que seja, já ganhou, já valeu a pena, né, Érica? Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada pelo espaço. É um trabalho que a gente tem feito, né, de conscientização e de pesquisa, e que eu acho muito importante, assim, né, estar aqui partilhando isso com vocês, para que a gente possa atingir outros públicos, outras pessoas, e quem sabe a gente construir, né, essa rede aí de gestores de recursos humanos, né, de empreendedores que possam efetivamente pensar, né, as políticas e ações que possam contribuir também para esse grupo de mulheres, né, para o grupo de homens também. Então, a gente agradece imensamente aí o espaço, se coloca à disposição também para quem tiver dúvidas, né, a gente fica também à disposição para outros momentos ou para aprofundar um pouco mais, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigado, Rejane, obrigado, Elaine, por esse tempo de aprendizado que a gente passou aqui. São reflexões, são estratégias, são dicas, são esclarecimentos extremamente importantes. Acho que a gente tem condição de alcançar aspectos organizacionais com esse nosso conteúdo de hoje, aspectos gerenciais, de relações interpessoais no ambiente de trabalho. Então, a gente tem um leque muito grande, né, de alcance, de reflexão, conscientização e, para além da conscientização, de ações práticas que a gente pode adotar nas nossas empresas. Saio daqui hoje muito feliz
esse encontro aqui por meio do Conselho Regional de Administração, nossa Comissão de RH, para trabalhar esse tema sensível e de maneira bem prática para as nossas empresas, para os nossos profissionais. Para mim, principalmente, mais um tempo de aprendizado, de alta reflexão, de investimento e vigilância constante sobre o tema de violência doméstica. Érica, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Obrigada, Wagner, Regiane, Elaine. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Saiba que em breve teremos um novo Cenário RH e muito mais novidades sobre o tema para você. Te aguardo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.